Olá, grande alma, dando aqui continuidade a esse projeto Vida Após Morte. Vamos inaugurar a próxima pergunta agora, nesse projeto que já está na reta final, que é: o que acontece com as crianças no plano celestial, né? Nós estamos aqui fazendo uma abordagem de cunho principalmente esotérico teosófico, então é natural que eu venha a tratar disso. Mas antes de nós respondermos essa questão interessante, peço a gentileza que, se está fazendo sentido para você, você se inscreva no canal para que a gente possa dar continuidade ou, sei lá, qualquer outra coisa nesse sentido. Pois bem, o que acontece com as crianças no plano celestial? Veja, mais uma vez aqui nós estamos falando aqui, é importante lembrar isso para que não fique aleatório. Se nós estamos falando no plano celestial, nós estamos falando naturalmente que nós estamos no plano mental, nós já esgotamos a matéria do plano astral e nós já nos encontramos naquele plano respectivo onde os desejos e qualquer interesse de sentimentos egoístas, sensuais, ressentimento, mágoa, já foram esgotados. Pois bem, de todos aqueles que entram no plano, de acordo com a literatura, né, o que nos aponta é de todos aqueles que entram no plano celestial, ou seja, no plano mental, as crianças são invariavelmente as mais felizes, todas aquelas que entram. Porque ali nesse plano, elas não perdem seus pais, elas não perdem seus amigos, elas não perdem seus irmãos, elas não perdem ninguém. Todos os seus companheiros em que elas mais amam se fazem presente ali. E por que se fazem presente ali? Porque no plano mental, ali, esse afeto de amor, essa criação dessa forma de pensamento em que a criança desenvolve e ela projeta a busca por aquele ser que ela ama ou por aqueles seres que ela, que ela, que ela anseia encontrar, se dirige, por uma questão vibratória, ao corpo causal do ser. E o corpo causal do ser nunca perece e ele nunca encarna. Apesar de ser a partir dele que acontece o encarne, né, ou seja, o descenso, ele mesmo nunca encarne, permanecendo ali a alma no corpo causal. Então, como o corpo causal ele não existe início nem fim, ele não existe morte, digamos assim, até existe, mas só para quê? Não existe início nem fim, não existe morte, o corpo causal naturalmente permanece. Então, uma criança que está no plano celestial, ao projetar o desejo de ter contato com seus pais, mesmo que eles estejam encarnados, naturalmente ele vai acessar o corpo causal daquela personalidade encarnada, enquanto ele vai acessar a alma daquela pessoa e naturalmente essa pessoa se fará presente até ele. Então, eles não têm nenhum tipo de ressentimento pela perda, não existe isso, porque nada lhes falta, nada lhe é tolhido, nada lhes é diminuído, né? Então, eles se divertem nas mais esplendorosas paisagens, digamos assim, né, que a forma pensamento do plano mental pode ser desenvolvidos, e aquelas crianças que naturalmente já têm uma tendência, né, seja por forma de criação, etc e tal, a se desenvolver pensamentos religiosos, quando elas chegam no plano mental, no plano celestial, elas achando que aqueles seres eram só de ordem, digamos assim, imaginária, não. Aqueles santos que elas tanto anseiam se apresentam para elas com um esplendor ainda maior, né? Então, e mesmo aquelas que desejam encontrar Deus, né, como se Deus fosse uma pessoa, elas encontrarão ali muitos mestres de formas amorosas e amáveis que as ensinarão de que esse Deus que elas anseiam de ser uma pessoa antropomorfizada, na verdade não existe, e que Deus pode ser visto nas expressões múltiplas, né? Deus não está numa árvore, mas os efeitos de Deus pode ser visto numa árvore, como a beleza e o esplendor, né? Então, a partir do momento em que elas possam servir a todas essas pessoas, elas estão também, de certa forma, servindo a Deus. E como toda criança, a gente sabe que aqui no plano terreno, né, a gente vê isso, toda criança ela é muito solícita e muito, digamos assim, ela é muito... de- toda criança gosta realmente de prestar auxílio e ela é solícita à ajuda. Ali no plano celeste, ela tem um campo e uma vasta possibilidade de se desenvolver em prol desse auxílio e conforto daqueles que são eventualmente mais ignorantes. Assim como também nós não devemos temer, pode-se fazer a pergunta, pelos bebês, né? É natural que os bebês ainda incapazes de brincar, né? Então como é que eles vão brincar no plano mental se eles são simplesmente bebês, né?
Existem muitas mães que estão no plano mental, né, que estão ali ansiando para ter um encontro com os filhos e poder acolher essas crianças de uma forma altruísta, porque veja, nós estamos no plano mental, já não há mais o apego individual aos interesses próprios. Há um desejo real de auxílio altruísta. Então, um filho, seja dela ou não, não faz a menor diferença, porque vai ser recebido com o mesmo amor. Então, essas mães que recebem, que estão no plano mental, elas recebem esses bebês e amam como se fossem delas próprias. E esses bebês, naturalmente, nós sabemos que muitas vezes, pelo menos, nós indicamos assim na literatura, esses bebês que acabam não tendo a possibilidade de encarnar, seja por algumas possibilidades que se apresentam, eles acabam vindo depois, posteriormente, a reencarnar novamente, em regra, tendo a possibilidade de reencarnar para ter os mesmos pais ou esperando algumas gerações para vir novamente. Então, não há o que se preocupar quando nós estamos falando do plano mental. Então é isso, grande alma. Vamos para a próxima pergunta e resposta, que nós já estamos aí na reta final. Tchau, tchau.